Olá, tudo bem? Queria bater um papo com você sobre atitude. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você saber com quem você está falando. Meu nome é Vinícius Antony, eu sou um educador físico especializado em performance humana e em artes marciais. E através dessa minha expertise eu acabei me tornando head coach de 2 ex-campeões mundiais do UFC. E eu estou falando de ninguém menos do que Lyoto Machida e Vitor Belfort. Esses dois excepcionais atletas aí que trilharam essa carreira de sucesso, e eu tive o prazer, né, a grata oportunidade de trabalhar com esses dois e auxiliar na construção dessas carreiras vitoriosas, tá? Eu também sou escritor e estou lançando agora meu próximo livro, que chama-se Black Belt Mind: Como Construir uma Mente Faixa Preta. É isso mesmo. As pessoas acham que a faixa preta é uma coisa meramente física, mecânica, né? O cara é um lutador que faz acrobacias e que é um cara acima da média no quesito físico. Mas, na verdade, a faixa preta, eu costumo dizer que ela nem é uma coisa que você ganha, que você conquista. Na verdade, faixa preta é uma coisa em que você se transforma, tá? Porque a arte marcial, ela vem norteada e permeada por inúmeros conceitos filosóficos que são muito, muito importantes, né? Eu diria até mais importantes do que o aspecto físico envolvido. Na minha concepção, as artes marciais são um completo sistema filosófico comportamental onde estão inseridas técnicas de luta. Mas o objetivo maior é falar com você então sobre a atitude. Nessa minha função aí, né, de head coach de atletas de altíssimo rendimento, especialmente os atletas que fazem o MMA, que é uma modalidade esportiva onde existe o risco iminente, né, de você ter aí uma lesão, uma sequela muito importante, às vezes até em caráter permanente, né, dada a agressividade envolvida com a atividade. Eu não diria violência, porque como a proposta é igual para todos, como o que vai ser feito é sabido, né? É conhecido, é consensual, então não há violência envolvida, e sim agressividade. É um esporte realmente agressivo, né? Onde os atletas se golpeiam aí à busca do vencedor, né? E muitas vezes recorrendo à via de fato, que é o nocaute ou a finalização, ou seja, situações que quase sempre vão colocar o sujeito aí numa situação psicológica e emocional limítrofe, né? O cara tem que estar sempre lidando com essas variáveis aí muito importantes. Sempre que você sobe no octógono, no ringue para lutar, você nunca sabe como é que você vai sair de lá e nem o que vai acontecer. Eu costumo dizer para os meus atletas que a gente só controla, né, até o momento em que fecha o cage, né? E na verdade a única coisa que você tem controle na sua vida sobre todas as circunstâncias é exatamente a sua atitude. Nada que seja externo, nada que seja fora da tua cabeça, fora do teu comportamento, diz respeito a você. Você não tem como controlar isso, essas ações, essas situações e circunstâncias externas, né? Então, por isso, eu trabalho muito no desenvolvimento da atitude. Eu entendo a atitude como qualquer outra valência física, né, ou psicológica. Ela é treinável, a atitude é treinável desde que você tenha um direcionamento para isso, né? Então eu estabeleci na minha rotina de treinamento com os meus atletas 5 atitudes a serem desenvolvidas, né? A primeira delas, e uma das mais importantes, é a atitude positiva, ou seja, o atleta, não só o atleta, como qualquer pessoa, né, ela tem que ser positiva em todos os aspectos. Ela tem que ser positiva em relação à sua vida, em relação aos seus relacionamentos, em relação à sua profissão, à sua atuação profissional, né? Em relação especialmente às suas capacidades e competências, né? Muitas pessoas acreditam que a sua capacidade, a sua competência, ela vai até um limite que é pré-estabelecido por uma série de julgamentos, normalmente que foram feitos por outras pessoas, né? Especialmente por pessoas queridas, né? Familiares, pai, mãe, cuidadores, professores, namorados, né? Isso na fase de formação é muito comum, né? A gente receber esse tipo de julgamento e acabar aceitando isso como uma verdade
absoluta, né? Então a pessoa recebe lá aquele comentário da mãe quando o fulano é muito desajeitado, o fulano não tem coordenação motora, fulano não é bom nisso. E aí esses julgamentos, né? Essas sentenças familiares ou parentais ou de pessoas próximas, elas acabam ecoando no teu inconsciente para o resto da vida, e você acaba se limitando, né? Entendendo que você é uma pessoa limitada em diversos aspectos, tá? Então a gente trabalha a mente do atleta no sentido de quebrar esse estigma, né? De quebrar esse estereótipo criado na sua cabeça aí por esses comentários, por esses julgamentos, fazendo com que ele entenda, né? Que tudo é uma questão de capacitação, tudo uma questão de foco, de disciplina, de direcionamento, né? Obviamente a gente trabalha no sentido de não deixar com que o atleta crie expectativas, né, que não correspondam à realidade, né? Porque no meu entendimento o maior gerador de frustração, né, de decepção é exatamente você não ter alinhado aí a tua expectativa com a tua realidade, né? Então não adianta você almejar coisas que momentaneamente estarão fora do teu alcance, né? Então para isso, aí que vem a importância do direcionamento, do coach, do mentor, da pessoa que está do teu lado ali, né, que te orienta, que é exatamente no sentido de te mostrar um caminho para se capacitar e aí sim poder almejar, poder buscar aquilo tudo que você deseja, tá? Então a atitude positiva é uma atitude fundamental no desenvolvimento do atleta, não só do atleta, como de qualquer pessoa, tá? Uma outra atitude fundamental é a atitude direcional. O que é isso? O atleta, como qualquer pessoa, deve saber exatamente para onde ele quer ir, né? Aonde ele quer chegar e qual o caminho que ele vai percorrer para chegar lá. Então isso tudo tem que ser delimitado, tem que ser delineado, tem que ser construído na cabeça do atleta, né? Porque, gente, nada que existe no mundo não aconteceu primeiro na cabeça de alguém. Qualquer coisa que existe no mundo material, ele foi concebido primeiro na imaginação, né, na criatividade, na mente de alguma pessoa, e depois aquilo se materializou. Por isso, então, na construção dessa atitude, né, atitude direcional, é muito importante, é imperativo, na verdade, que você aponte os teus objetivos e que você materialize, você mentalize isso, você veja isso acontecendo, o ambiente em que vai acontecer, a circunstância em que vai acontecer. Se possível, você escreva exatamente em detalhes aquilo que você quer que aconteça, né? Desenhe, crie um desenho, faça um desenho sobre os seus objetivos, as suas conquistas, as suas metas, tudo aquilo que você deseja para você. Procure vivenciar dentro da sua cabeça, dentro do teu coração e da tua mente, o sentimento de vitória, o sentimento de conquista, né? Busca na tua memória qualquer conquista que você já teve, alguma conquista grande, né? Todos nós já tivemos muitas conquistas, muitos momentos de felicidade, de alegria, e procura reviver esse sentimento, né? Dessa maneira, você vai estar construindo essa atitude direcional. Aliada à atitude direcional, vem o que eu chamo de atitude posicional, que é exatamente o quê? Se posicionar em relação à vida, em relação aos seus desafios, em relação a tudo aquilo que é necessário ser feito, né? Entender o valor de cada ação que você tenha, entender o valor, a necessidade de capacitação, de aprimoramento, de especialização, entender isso e pagar o preço que é necessário, né? Não buscar por atalhos, por facilidades, né? A pessoa que busca por um atalho, ela inconscientemente está mandando a mensagem de que ela não é capaz, ela não consegue cumprir todas as etapas do processo, ela não consegue seguir o caminho, né? Se um atalho fosse bom, não era atalho, era caminho. O problema é que as pessoas acreditam que tendo essa facilidade elas vão chegar lá mais fácil. Elas podem até chegar, o problema é se manter, por isso que é tão difícil, né? Quem gosta de luta e já acompanha, já viu alguma competição como o UFC, sabe que é muito mais fácil o cara se tornar campeão do que se manter campeão, né? Porque muitas vezes essa chegada dele lá no título, ela aconteceu por alguns atalhos, sim, né? Algum esquema político para que a luta acontecesse, né? Talvez o verdadeiro desafiante do cinturão não pôde lutar, e aí o cara pegou a vaga dele, acabou pegando um atalho de alguma maneira, né? Queimou algumas etapas no processo, e quando chega lá, ele não se sente
completamente apto para exercer a função, né? Mesmo que isso seja inconsciente, mesmo que ele não entenda, ele não consiga perceber exatamente o que é que falta, mas alguma coisa falta e acaba sabotando a trajetória dele em curto prazo. Então a atitude posicional é exatamente aquela em que você busca, né, os maiores desafios possíveis, né, em que você procura o caminho mais difícil, em que você está sempre buscando por um novo e por um maior desafio. Porque dessa maneira, só dessa maneira é que você constrói a crença de que você é realmente capaz, de que você realmente merece ocupar um lugar no topo. Então a atitude posicional, ela determina até onde, né, você vai conseguir chegar dentro dos teus objetivos, dentro daquilo que você deseja, tá bom? A outra atitude também muito legal, né, que eu acredito ser fundamental também em todo o processo, é a atitude comprometida. O que significa isso? O comprometimento, né, com a missão na qual você se colocou, você tem que estar completamente comprometido com ela. E especialmente com as pessoas com as quais você fez alianças, que você formou parceria, as pessoas que te auxiliam, que estão aí do teu lado, né? Trabalhando no sentido de você se tornar uma pessoa maior, né? Trabalhando juntamente com você em prol de um objetivo comum. Se aliar a essas pessoas, né? E honrar essa aliança. Isso é fundamental. Esse comprometimento é fundamental. Então, é uma atitude que eu prego, né, para que vocês tenham uma ideia, né? Michael Phelps, que é um dos maiores atletas de todos os tempos, né? Ele tem o mesmo treinador, exatamente o mesmo treinador de que quando ele começou a praticar a natação nas categorias de base. Então, quer dizer, ele é fiel, ele é extremamente agradecido a esse treinador, ele é uma pessoa que ele honra de maneira extrema esse compromisso que ele assumiu com esse treinador. É claro, gente, é óbvio, se você tiver um compromisso com uma pessoa que está te trazendo prejuízos, que não está vibrando na mesma frequência, né? Que não está trabalhando com você no mesmo sentido, né? Construindo a mesma coisa, você está na página 100 de um livro, o cara está vendo a revista, né? Se esse cara não está compactuando, esse cara tem que ser sim expurgado, porque ele vai jogar contra o teu desenvolvimento. Mas eu digo, as alianças formadas com pessoas que estão realmente vibrando na mesma frequência, que estão buscando o mesmo que você, tá? Então, essa atitude, a atitude comprometida é fundamental. A última atitude dessas 5 que eu disse para vocês, que eu fomento e que eu instigo os meus atletas a trabalharem, é a atitude minuciosa. É o quê? O que significa isso? A atenção aos detalhes, né? A capacidade de estar atento e perceptivo a toda e qualquer nuance que vai fazer a diferença entre o muito bom e o excelente. A gente sabe, especialmente em se tratando em esportes de alto rendimento, a diferença entre o campeão e o segundo lugar é um pequeno detalhe, né? E assim também o é na nossa vida conjugal, né? Às vezes um pequeno descuido, uma pequena desatenção nossa, num detalhe muito importante para a pessoa que está do nosso lado, às vezes acaba corroendo a relação de dentro para fora, e a longo prazo essa relação vai se deteriorar, e às vezes a atenção a esse pequeno detalhe teria feito com que nada disso ocorresse, tá? E no âmbito profissional não muda, tá? Eu costumo dizer sempre aos meus comandados, aos meus atletas, aos meus alunos, né? É fundamental a atenção ao detalhe. O especialista é aquela pessoa que enxerga, tá? Em cada nova ação, em cada novo movimento, né? A gente colocando no campo da luta, a cada novo golpe desferido, ele entende aquilo como a capacidade, como a possibilidade, né? Na verdade, perdão, ele entende aquilo como a possibilidade de se melhorar, de se aprimorar, de se aperfeiçoar, né? A neuroplasticidade, né, que é a capacidade do nosso cérebro de adaptação, ela impulsiona as pessoas para adaptação imediata, para estabelecer uma rotina, né, para fazer uma sub-rotina ali, para que aquilo que você faça fique automatizado, para que você não precise empreender muito esforço, né? Porque você se reaprimorar o tempo todo, você se reinventar o tempo todo, você se aprimorar o tempo todo, é algo que demanda muito esforço energético. Então, o nosso cérebro trabalha para o quê? Para automatizar a informação, fazendo assim com que você gaste menos energia.
energia. Por isso que a gente se sente tão confortável quando a gente tem rotinas estabelecidas. Estabelecer uma rotina para o cérebro é uma coisa, em termos energéticos falando, de gasto energético, é uma coisa muito vantajosa. Então por isso que ele vai trabalhar sempre nesse sentido. O especialista é o cara que luta contra essa neuroplasticidade. É um cara que luta contra o processo de automatização. Ele não quer um movimento automático, a menos que esse movimento esteja completamente entendido, que normalmente isso acontece quando a gente trabalha no entendimento dos fundamentos. Quando você entendeu os fundamentos, realmente você joga ele para uma camada inferior do cérebro que vai trabalhar agora de maneira automatizada, né? A gente vai usar o nosso cérebro límbico, né? A parte mais emocional do cérebro, porque as reações são muito mais rápidas e muito mais efetivas quando elas são tomadas por esse caminho mais curto, sem passar, né, pela questão do raciocínio. Então, no tocante aos fundamentos, esse processo de automatização é essencial. Agora, no tocante ao refino, né, à aquisição de habilidades, né, ao ato de você se aprimorar, é fundamental. O especialista é aquele cara que está sempre lutando contra o processo de automatização, né? E aí a gente transfere isso para a vida de que maneira? Né? Na vida da gente, qualquer circunstância, ela tem que ser vista não como um revés, ou não imputar à circunstância uma carga emocional muito grande, mas sim a gente tem que ver todas as circunstâncias como uma possibilidade de crescimento, como uma possibilidade de engrandecimento, né? E como uma experiência que vai vir a somar no produto final para que você seja um ser humano mais completo, para que você seja uma pessoa mais assertiva nas suas decisões. Eu sempre costumo dizer, a experiência, ela pode muitas vezes não mostrar para a gente qual o caminho a seguir, mas ela invariavelmente te diz por onde não ir, né? Então, quanto mais tentativas, né, quanto mais erros você comete, mais experiente, mais assertivo você acaba se tornando, né? E é muito mais apontado para o sucesso, né? Uma outra coisa que eu gosto muito de dizer, e eu uso isso como exemplo para os meus atletas, né? No processo de aperfeiçoamento, é fundamental a gente se manter sempre muito, muito atento aos detalhes, né? A história que eu conto para eles é a seguinte: o samurai, né, ele tinha o hábito de afiar a sua espada 1000 vezes todos os dias, né? Porque ele entendia o quê? Cada pequena imperfeição ou desnível na lâmina, ela podia obrigar a ele, durante uma batalha, a ter que fazer um segundo ataque, né? Ele faz um ataque, aí tem alguma imperfeição no fio da lâmina, e aí ele precisa fazer um próximo. Isso poderia significar a morte dele, porque ele ia ter um tempo de recuperação do golpe até executar o novo, abrindo a possibilidade do seu adversário contra-golpear ou de um outro adversário acertá-lo. Então, qual era a premissa? Ele afiava a espada 1000 vezes diariamente para que ele precisasse de um único golpe certeiro e fatal, tá? Então, dessa maneira, ele extinguia qualquer possibilidade de falha na sua intenção, tá? Então, primando pelos detalhes, o samurai era aquela figura Akumi, aquela figura eficiente, né? Tão eficiente que até hoje, mais de 150 anos depois da extinção da sua classe, ele continua sendo uma figura extremamente representativa na cultura oriental, tá bom? Bom, espero que você tenha curtido aí esse nosso bate-papo sobre a atitude, né? E vamos seguir em frente aí. Eu tô com o tio Uli, tamo junto. A gente vai aí seguir nesse caminho do guerreiro aí para vocês. Um forte abraço a todos.